nós devemos nos preocupar acerca de tudo isso que Jesus havia falado aos seus discípulos, aos seus seguidores, de quando nós visse e ouvisse falar de rumores de guerra, de maremoto, de terremoto, ainda não seria o fim, mas quando nós olhasse para a figueira já dando seus figos, aí sim já viria o fim. Jesus estava falando de algo que aconteceria em toda a terra, maremotos, terremotos, e isso a gente vê costumeiramente. Mas Jesus ele fala da videira que daria os seus figos, aí viria o fim. Jesus estava falando do termômetro fiel, que é a nação de Israel, que é o relógio de Deus no planeta Terra. Tudo tem que acontecer lá. E ao longo do tempo, a gente vinha se despreocupando acerca do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Jesus, ao ponto de nós sermos surpreendidos recentemente com uma visão, uma profecia cumprida, que é a terceira construção do templo de Salomão. Ora, visto que o templo de Salomão fora construído pelo mesmo, houve a invasão em Israel e ficou em ruínas. Herodes, ou seja, Neemias, Esdras, Herodes, passa-se por uma reforma no templo, e no tempo do imperador Tito, ele derrubou o templo que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Assim foi, porque o templo era revestido de ouro, e para o imperador Tito extrair o ouro, foi quebrado até as pequenas pedras, e não ficou pedra sobre pedra para ser extraído o ouro. Não obstante as 70 semanas de Daniel, que é revelado no livro do mesmo, passou-se um período de 70 anos, desde a união da ONU, quando constituiu Israel como nação. Nesse ano de 2017, fomos surpreendidos por um presidente da República dos Estados Unidos da América, por nome de Donald Trump, que significa Senhor é o meu juiz e trombeta. O mesmo assumiu a presidência dos Estados Unidos e no dia 7 de dezembro ele foi em Israel, colocou a mão no muro das lamentações e prometeu reedificar o templo de Salomão. Ora, visto que essa é uma das maiores profecias que a igreja já poderia esperar para ficar alarmada acerca da manifestação do filho da perdição. Se nós lermos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 3 e versículo de número 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ora, visto que se o templo vai ser reedificado, a igreja está prestes a ser arrebatada dessa terra. E assim que o templo for reedificado, o filho do pecado, o filho da perdição, há de se manifestar. Ora, visto que o sinal que ele há de se manifestar não é de um grande avivamento sobre a terra, porque, diga-se de passagem, sapatear, pular, falar em línguas estranhas, isso não é avivamento. O verdadeiro avivamento é você viver como condiz as Sagradas Escrituras, que não adianta marchar, não adianta sapatear, não adianta pular, falar línguas estranhas, e você não viver como condiz as Sagradas Escrituras.